Vamos lá. Então, o time pela manhã ou à noite, dia, o time melhor para ter esse fato de reversibilidade é estudantes. Estudantes, né? Tem o time do Platão Academos, né? Que nós estudamos a origem do Academos, e tem o nosso time estudantes. Ou seja, escolhemos. Lembramos aqui, eu falei do Negrão, e lembra também do Tandy, né? Tandy, eu lembrei o Tandy. O Tandy aqui não tá faltando aqui em casa, né? O Tandy, questão suco, mas era uma pessoa muito boa ali em questões de saque. Alguns aqui tem outros, né? Que nos ajuda a lembrar algumas questões da Copa, Campeonato de Voleibol Mundial, as suas vitórias que tiveram alguns tempos atrás, ok? Então, quando falamos de ação virtual, falamos também de meios e objetos. É uma realidade que simplesmente fica à disposição da ação, sem estar situado em grupos objetivos ou deslocamento. Então, um objeto é apenas um ato virtual. Eles falam, aquele portal virtual, mas querendo ou não, aquele ato é um ato de ação. Você vai entrar naquele portal, então vai ser um processo que vai haver operatividade, mas é algo respectivo. Embora temos que ter essa dimensão de interiorizar que eu quero externar. Eu vou interiorizar o que eu quero externar diante das pessoas. Pelo menos diminuir um pouco esse controle suprarrenal, subrenal, adrenal, ou supradergético, né? Anergético, supradergético, fala das questões dos hormônios, onde vai liberar noradrenalina, adrenalina, e, ou seja, anina, adrenalina, nina, que eu já citei, Anitta, Bion, né? Aqui falando sobre o treinamento de força, ok? Que ela coloca uma questão importante, 25 ou 30 minutos já numa academia, já coloca um tipo de tempo 1, tempo 2, tempo 3, 4 repetições, ou seja, e as repetições quantas? 3 tempos de repetições, ok? Falta tempo para ficar melhor, para sabermos que usamos a durabilidade, ok? A durabilidade coloca Durastem, né? Durastem, tá ligado? Testosterona, né? Que é desde os inícios da nossa vida, começa a regredir, não, a crescer mais. Depois pode regredir um pouco, independente que seja a pessoa, quando pega uma certa idade. Ok? Então vamos lá. Então, quando falamos sobre ação, ligado ao acaso, ou seja, o que é acaso? O acaso constitui que, na realidade, mantém irredutível as operações reversíveis, que só essas operações são capazes de fazer captar o que ele existe, ou seja, o acaso. Por acaso estava lá e houve houve ações motoras, capacidades motoras, e houve ali resistir a algo, onde tem algo que resiste, houve uma força, e essa força houve uma existência fenomenal, né? Ou seja, houve o acaso, muitas vezes como o acaso se opõe à ordem, os sujeitos ainda não se encontram de posse das operações suscetíveis de descobrir uma ordem causal verdadeira. Tão poucos são capazes de reconhecer a existência do fortuito. Tudo lhe parece indiferentemente ao meio caminho de uma ordem, suspeita, mas não estabelecida. É do arbitrário, não aleatório, mas simplesmente caprichoso. A ideia de acaso implica, assim, a de operações combinatórias, né, no qual o fato foi fortuito, né, e constitui uma fração de realização. Então, o acaso trata-se de, precisamente, uma vez distinguido o possível do real e do necessário, de inventariar as possibilidades. Ou seja, no momento que estiver lá, de plano A e plano B, projetos, o acaso pode acontecer, mas tem que ter essa invencibilidade, inventabilidade e visibilidade relacionada a possibilidades no momento e no movimento, nesse tempo que coloca lados
que são fatores que nós podemos deslocar e escolher qual caminho que seja melhor. E também o local que muitas vezes não está sendo marcado, ou seja, maneiras ligadas ao esporte, esse conjunto, né, coloca uma totalidade complexa que relacionam a própria ação. Então, de cada caso isolado adquire uma possibilidade. Cada caso, o acaso. Cada caso é um caso. Tem aquele provérbio. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada aluno, cada estudante, cada professor, cada professora, cada pessoa, cada caso é um caso, né? Naquele provérbio. Então adquire uma probabilidade a título de fração do próprio todo, ou seja, da sua fração histórica, que vai haver o quê? Essa teoria da própria gravidade, que vai distinguir quem é você e quem é um outro, quem é o seu parceiro, quem é o seu adversário, os corpos adversários e corpos parceiros. Tem um livro da uma autora aí, uma doutora em economia, não sei se ela é aquela Heloísa Venturini Bruns. Coloca Venturini, que é Heloísa Venturini Bruns, coloca Heloísa Bruns, mas aí nos coloca fatores importantes que relacionam ação, lógica, matemática. O desgaste, eu falo desgaste de joelho, muitas vezes brinca muito de amarelinha, e a amarelinha sabemos que é uma brincadeira muito divertida, que ensina a pliometria, ensina o equilíbrio dinâmico, equilíbrio estático, e ainda saber arremessar. E outras percepções ligadas também à religião, que elas têm uma proporções todas muito grandes, ligado ao bom, o mal, o céu, o inferno, esses fatores que nos colocam uma lógica relacionada à cultura corporal. Então, a respeito das operatividades, que é um processo de ação que ocorre, e esse processo de ação que ocorre, vai haver o que? Também meios interiores que opõem uma ação. Aí, esses meios que vai acontecer, havendo processos que ocorrem no meu interior, elementares, que vou externar no espaço e tempo onde eu estou. A minha existência, frequência, sequência, e nesse tempo 1 ou tempo 2, o tempo 1 é uma coisa, o tempo 2 já é outra coisa, já é outra coisa amanhã. Ok? Então são feitos fatores de sortear entre os conjuntos, um acaso lógico. Por exemplo, tal tempo agora está vendo sobre o futebol feminino, a formiga. Se nós falarmos sobre formiga, vamos entender o campo de operatividade. Elas têm uma ação, mas o campo ópero, o harmônico ali, mas ali é um processo que elas vão e voltam, vão e voltam. Então, a formiga nos coloca fatores importantes. Embora quando falamos de formiga, o pessoal fala que temos que deslocar até chegar à exaustão todos os dias. Pode ter um descanso ativo, embora a formiga não tenha alguns provérbios que são colocados. Ok? Mas vamos lá buscar esses meios que venham a ter uma acomodação para termos experiência, para sabermos a nossa própria maturidade, onde vai interiorizar. Então, a experiência há uma acomodação, e a acomodação à experiência, e essa experiência vai haver ajustes adaptáveis e rupturas nessas fronteiras que vai ser balizas para ter um campo epistêmico relacionado à construção de conhecimento. Essa construção há transformações ligadas à própria motricidade humana, ok? É preciso distinguir. Então, quando eu falo sobre ação, eu volto a dizer, não tem como, ou seja, tem como não entender, mas quem entender ação e operação vai entender a operatividade ou motricidade, que é o que? A atividade do sujeito particular, sujeito peculiar. O sujeito traduz pelo progressivo, ou seja, o progresso de reversibilidade que ocorre, homeostase, ações, intuições, ou seja, a totalidade relacionada ao próprio ser. Um movimento que é o que você vê. O que é movimento? O movimento é a pessoa, o momento. Então vamos ter essas implicabilidades que ocorrem nos acasos, nas acomodações. Quando eu falo a palavra acaso, a lógica também coloca também uma consequência entre a operatividade e campos combinatórios, que vão combinar para se adaptar naquela sobrevivência. Nesse caso, então o caso liga a acomodações. Acomodações são acompêndios, acomodações são acomportas. Então é preciso distinguir na atividade intelectual um momento que